Vamos iniciar aqui o nosso curso de lógica de programação utilizando o programa Visual G. Então, quando abrimos o programa Visual G, é exibida essa tela aqui, já com uma certa estrutura pronta. Então, primeiramente, antes de falar da estrutura, vamos aí já salvar o nosso arquivo, tá? Escolher um local aí em que ele pode ser salvo, dar um nome para o arquivo, tá? Esse nosso arquivo vai se chamar mercadoria. Então, aqui eu já posso dar um nome para o algoritmo, tá? Como por exemplo, preço da mercadoria, tá? Qual seria a função dele? É calcular o preço de uma mercadoria a partir do seu peso e do preço por quilo. O autor aí, você pode escrever o nome do autor do algoritmo, a data, e aqui temos o seguinte: seção de declarações, tá? Bom, então toda essa parte aqui que está em verde, ela não é obrigatória, tá? Não é necessário preencher isso aqui para que o programa funcione, tá? Então, tudo isso aqui são comentários, tá? Os comentários ficam aqui na cor verde, tá? E eles são iniciados por barra barra, tá? Então, o que é um comentário? Um comentário é uma explicação do programador sobre o que está fazendo aquele programa ou aquele trecho de programa, para que outros programadores, ao abrir esse arquivo, possam compreender melhor o que aquele programa está fazendo, tá? Então, o comentário é ignorado pelo programa. Então, no comentário eu posso utilizar acento, posso utilizar qualquer sinal de pontuação, qualquer símbolo aqui que o programa simplesmente vai ignorar, tá? Aquilo só vai servir mesmo para o programador saber o que está sendo feito ali, tá? Então, o nosso primeiro programa vai fazer o quê? Vai calcular o preço de uma mercadoria a partir do seu peso e do preço por quilo. Então, nós temos que pensar aí o seguinte: quais valores nós temos? Nós temos três valores. Nós temos o preço da mercadoria, temos o peso da mercadoria e o preço por quilo da mercadoria, tá? Então, quando eu tenho assim três valores, eu posso pensar já que o meu programa também terá três variáveis, tá? Mas o que são variáveis? Variáveis são espaços na memória reservados para a gravação de dados, tá? Então, esses espaços na memória recebem um nome. Então, esse nome sou eu que crio aqui, tá? Ao criar uma variável, eu estou criando um nome para aquele espaço na memória, tá? Então, eu posso criar aqui, de acordo com os valores que eu vou ter no programa, para cada valor eu posso criar uma variável, tá? Então, por exemplo, posso criar a variável preço
só que aí sem o cedilha, tá? Porque já na seção de variáveis não posso colocar acentos e caracteres especiais, tá? Eu posso ter também a variável peso e posso ter a variável preço por quilo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, preço kg. Agora, esses valores, eu tenho que pensar o seguinte: esses valores podem ter casas decimais? Podem, né? Preço, por exemplo, pode ser R$ 4,20, né? O peso pode ser 1,2 kg. E o preço por quilo pode ser R$ 2,90, por exemplo, tá? Então, todos esses valores têm casas decimais. Então, quando os valores das variáveis têm casas decimais, eu vou dizer que esses valores são do tipo real, tá? São números reais, tá? Ou seja, números com casas decimais, tá? Então a variável ela tem um nome e ela tem um tipo, tá? O que eu estou fazendo aqui é declarar a variável, tá? Ou seja, estou criando a variável, dando para ela um nome e dizendo de qual tipo é aquela variável, tá? Então, após o nome da variável aí, eu coloco 2 pontos e coloco o tipo da variável, tá? Então, aqui também poderia ser feito assim, ó, preço, 2 pontos, real, peso, 2 pontos, real e preço kg, 2 pontos, real, tá? Só que como as três são do tipo real, posso colocar todas na mesma linha aqui, separadas por vírgula, tá? Então, posso fazer tudo numa linha só ou separado em 3 linhas, tá? Bom, então aqui eu tenho o início do programa, tá? Aqui é só a seção das variáveis, tá? Agora aqui é que eu vou escrever alguma coisa na tela, que eu vou ler algum valor que o usuário digitar, tá? Então é dentro dessa seção aqui, início. Então, primeiramente, eu vou pedir para o programa escrever na tela uma mensagem para o usuário, tá? Então eu posso utilizar aqui escreva, tá? Que é justamente para escrever na tela. E aí eu tenho que colocar a mensagem que eu quero escrever entre aspas, tá? Então eu vou dar a mensagem aqui, ó, informe o peso da mercadoria. Vou apertar F9 para ver se essa parte já está funcionando, tá? Quando eu aperto F9, ele executa o programa. Então vamos lá. Já está funcionando aqui, ó. Informe o peso da mercadoria, tá? Então agora eu tenho que ler esse peso que o usuário digitou, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, leia. Mas o usuário digitou qual valor? Ele digitou o valor do peso, então eu vou colocar aqui, ó, leia peso, tá? Então aí, por enquanto o programa já está escrevendo na tela o peso da mercadoria, tá? Informe o peso da mercadoria e também já está lendo o valor desse peso, tá? Então quando o usuário digita o valor e aperta Enter, aqui o programa vai ler o valor que foi digitado e vai guardar dentro da variável peso, tá? Então ele vai gravar lá na memória aquele valor, tá?
Porque se ele não gravar na memória, ele não vai conseguir fazer o cálculo, tá? Porque senão, se aquele valor não estiver guardado, não estiver gravado, então ele vai perder o valor e aí não consegue fazer o cálculo, tá? Agora eu quero fazer o que? Eu quero saber qual é o preço por quilo da mercadoria, tá? Então eu vou escrever aqui de novo. Escreva. E aí eu vou utilizar a mensagem entre aspas, informe o preço por quilo da mercadoria. Então aí, entre aspas, a mensagem, fecha parênteses, tá? E aí eu tenho que ler também esse preço, para que depois eu possa fazer o cálculo. Então aí eu vou ler o preço, tá? Só que não é o preço da mercadoria já. É o preço por quilo, tá? Eu preciso saber qual é o peso, preciso saber qual é o preço por quilo, para depois eu saber o preço final da mercadoria, tá? Então eu vou apertar F9, vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Informe o peso da mercadoria. Então aqui o cursor está piscando aqui, ó, tá? Então eu vou informar o seguinte: vou informar que a mercadoria tem 2 quilos, tá? Então digito 2 e aperto Enter. Informe o preço por quilo da mercadoria. Então eu vou informar aqui, ó, 1,8, né, que seria 1,80, e apertar Enter, tá? Então aí terminou o programa, ó, fim da execução, tá? Feche esta janela para retornar ao Visual G. Notem aqui que o cursor já está ficando logo à frente aqui, ó, tá? Então mercadoria, 2 pontos, aí o cursor já fica piscando aqui, tá? Mas às vezes eu quero que o cursor fique na linha de baixo. Não quero que ele fique logo aqui na frente, tá? Então, como eu posso fazer para ele pular para a linha de baixo? Simplesmente eu posso mudar esse escreva aqui para escreval, tá? Com L no final. Esse L é de linha, tá? Então, lembre que esse L aqui vai pular uma linha, tá? Então vamos executar de novo aí, apertando F9. Olha lá, informe o preço da mercadoria. Então aqui está a primeira linha e o cursor já está na segunda linha, tá? Então eu informo lá R$2, Enter, 1,8, Enter, tá? Então aqui, ó, já houve um espaçamento melhor aqui, ó, tá? Entre a mensagem e os valores, tá? Os valores ficaram nas linhas de baixo e as mensagens ficaram nas linhas de cima, tá? Agora notem aqui, ó, que está colado essa mensagem aqui, já vem logo na linha abaixo após o valor, tá? E se eu quiser deixar uma linha em branco para ficar um espaçamento melhor, então após aqui o valor aqui, ó, eu posso deixar uma linha em branco também. Então eu posso pular a linha dessa forma aqui, ó, escreval aspas aspas, tá? Dessa forma ele vai deixar uma linha em branco, tá? Esse aspas aspas aqui significa em branco, tá? Então eu posso aí deixar as linhas em branco que eu quiser, tá? Eu posso deixar mais de uma linha. Posso deixar quantas linhas eu quiser, tá? Então, vamos ver agora como está o programa. Então, F9, aí. Aqui ele já deixou uma linha em branco, ó,
tá? E depois é que vem a linha do cursor, tá? Então, informe o peso da mercadoria. Vou colocar 2 quilos. Informe o preço por quilo da mercadoria. Então, eu vou colocar 1,80, 1,8, tá? Então, veja que já ficou mais espaçado o programa, tá? Vamos supor que aqui eu quisesse colocar C com cedilha. E aí, como vai ficar? Vamos ver. Apertar F9, tá? Informe o peso da mercadoria, 2. Informe o preço por quilo da mercadoria, tá? Ele também aceita o C com cedilha, tá? Já vou explicar por quê. 1,8, tá? Então, no nome de variável, não devo usar acentuação ou sinais especiais, tá? Agora, quando o texto vier entre aspas, tá? For uma mensagem que vier entre aspas, aí ele aceita esses caracteres especiais, acento, tá? Então, só quando for uma mensagem entre aspas, tá? É que eu posso usar aí esses caracteres. Então, o preço da mercadoria vai ser igual a quê? Ele vai ser igual ao peso vezes o preço por quilo, tá? Então aqui o igual no Visual G é aqui o sinal de menor e um traço, tá? E multiplicação é o asterisco, tá? Então multiplicando o peso vezes o preço por quilo, eu vou obter o preço da mercadoria. Eu vou exibir o resultado na tela. Ok? Então, para exibir o resultado na tela, eu posso utilizar algo semelhante ao que já fizemos anteriormente. Tá? Eu vou escrever na tela o seguinte: o preço da mercadoria é, e aí eu vou exibir o preço, tá? Então agora eu vou exibir aqui o valor que está dentro de preço, tá? E vou colocar também aqui a palavra reais, tá? Reais. Então, explicando essa linha aqui. O preço da mercadoria é, vejam que está entre aspas e em vermelho, tá? Então aqui o Visual G vai colocar em vermelho tudo que for texto, tá? For palavras, sinais de acentuação, né, caracteres especiais, tudo isso você tem que pôr entre aspas, tá? Porque é texto. Texto tem que vir entre aspas. E a parte de preto aqui, não vou escrever na tela a palavra preco. Eu não quero escrever na tela isso. Eu quero escrever na tela o valor que está dentro da variável preço. Tá? Então aí eu coloco aqui simplesmente o nome da variável. Tá? Ele já vai entender que é para escrever na tela o valor da variável e não a palavra preco, como está aqui. Tá? Agora, se eu colocar preco entre aspas, tá? Ou seja, aqui dentro das aspas, aí vai aparecer na tela a palavra preco. Tá? Como aqui, ó, eu coloquei a palavra reais entre aspas. Então, vai aparecer na tela a palavra reais. Então, eu vou apertar F9. Vamos ver aí se já está funcionando. Então, informe o peso da mercadoria. 2. Informe o preço por quilo da mercadoria. 1,8. Enter. O preço da mercadoria é
R$ 3,6, tá? Então ele escreveu R$ 3,6. Aqui vejam que o valor está colado à palavra reais, tá? Então eu posso melhorar isso aqui, deixando aqui, ó, antes de escrever a palavra reais, deixando um espaço em branco, tá? Então vamos ver como fica, ó. Informe o peso da mercadoria, 2, Enter. Informe o preço por quilo da mercadoria, 1,8, Enter. Então agora sim, ó, R$ 3,6, tem um espaço em branco aqui, tá? Então aí está terminado o nosso programa, tá? Então sempre lá no final do programa, a última palavra tem que ser fim algoritmo, tá? Que indica ali terminou o programa.